Padre Fábio de Mello apareceu com o rosto muito inchado. O que foi isso que ele teve? Será que foi alguma doença? Um procedimento estético? Efeito de algum medicamento? Vou explicar o que ele teve e falar alguns cuidados importantes para evitar esse tipo de problema e outros que poderiam ser até piores. Vem comigo. Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e hoje vamos falar sobre o que deixou o Padre Fábio de Mello com o rosto bastante inchado. Antes de tudo, eu gostaria de falar que eu tenho uma grande admiração pelo padre, acho que ele é muito sábio e bondoso e consegue transmitir belíssimas mensagens de paz. Eu já conheci algumas pessoas que saíram de momentos muito complicados escutando as mensagens do Padre Fábio. Então, quando ele apareceu com o rosto inchado numa entrevista recente, muita gente questionou se ele teria feito uma harmonização facial e até questionaram se um padre pode ou não fazer procedimentos estéticos. Mas pouco depois, ele mesmo explicou. Ele tem um problema de saúde que tem o nome de doença de Meniere e fez uso de altas doses de um medicamento da classe dos corticoides, que causaram esse inchaço. Então eu vou explicar melhor o que é essa doença e esse tipo de medicamento. Doença de Meniere. Essa é uma doença que ocorre na parte mais de dentro do ouvido, no chamado ouvido interno, que é essa região dessa estrutura roxa que vemos na foto. Na doença de Meniere, acontece um aumento da pressão dentro da estrutura roxa que se chama aparelho vestíbulo-coclear, que é uma estrutura responsável pela audição e também pelo equilíbrio. Como assim equilíbrio? Se você estiver de olhos fechados e alguém começar a te rodar, mesmo de olhos fechados, você saberá falar se está de cabeça para baixo, ou inclinado para frente, ou inclinado um pouco para trás, por causa justamente dessa estrutura. Então nessa doença acontece um aumento da pressão por excesso de líquido dentro dessa estrutura, o aparelho vestíbulo-coclear, e com isso podem acontecer problemas como piora da audição, vertigem ocasional, que é a sensação de estar rodando, tinnitus, que é o mesmo que zumbido, e a sensação de ouvido entupido. No caso do Padre Fábio, ele falou que só teve a perda de audição sem esses outros problemas. Ele disse que chegou a usar corticoides em altas doses de até 80 mg por quase 2 anos para não perder a audição. Mas a causa desse inchaço recente foi que ele teve uma sinusite muito intensa em que ele usou 15 dias de corticoide e depois mais 15 dias de corticoide com antibiótico. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, que assim você me ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E o que são os corticoides? Corticoides ou corticosteroides são hormônios produzidos naturalmente por todo ser humano e também há medicamentos sintéticos que simulam esse tipo de hormônio. Eles têm diversas funções que incluem atuar como potente anti-inflamatório, atuar no metabolismo de açúcares, gorduras e proteínas, que em resumo causam um aumento da liberação de glicose, também atuam aumentando o volume de líquido no sangue e assim conseguem aumentar a pressão sanguínea. Como medicamento, o uso mais comum dos corticoides é como anti-inflamatório, ou seja, reduzir uma inflamação, e também um efeito imunossupressor, que significa diminuir a imunidade do paciente. Isso pode ser útil quando, por exemplo, o paciente recebe um transplante de um órgão ou quando ele está com uma doença autoimune, que é quando o organismo do próprio paciente se ataca. Alguns exemplos de medicamentos corticoides são a prednisona, a prednisolona e a dexametasona. E corticoide pode causar inchaço? Pode sim. Essa é uma classe de medicamento que pode causar diversos efeitos colaterais, alguns bem perigosos e não deveriam, de jeito algum, ser usados sem acompanhamento médico. E pessoal, infelizmente eu vejo muito paciente usando corticoide por conta própria. Olha só alguns efeitos colaterais. Pode causar inchaço, e esse pode ser bem característico com a chamada face em lua cheia, como vemos nessas fotos. Aqui temos uma mesma pessoa antes e depois de 3 meses de uso de corticoide, e causar o gibão de búfalo. Nessa imagem, além de ver o acúmulo de gordura na região da nuca, também vemos essas estrias arroxeadas que são bem características do excesso de corticoide. Além disso, o uso prolongado de corticoide pode causar diabetes, hipertensão arterial, osteoporose com fratura de ossos e até psicose. Já teve paciente criança em que a mãe me procurou ao ver que a criança estava tendo alucinações auditivas. A mãe estava muito preocupada porque o menino falava que ouvia vozes falando para ele matar o cachorro. E aí, conversando melhor, eu vi que ele usava altas doses de corticoide porque o menino tinha uma doença nos rins. E o padre faria harmonização? Então, ele falou que se no futuro ele achar que precisa, não veria problemas em fazer, já que até já fez um procedimento nas olheiras, mas não deu certo, até precisou retirar o produto.
Pessoalmente, eu também não vejo problemas num padre cuidando de sua aparência. Sua saúde também inclui ter uma boa apresentação física, principalmente a ele, que é uma pessoa de tanta visibilidade. E ter uma boa imagem é importante para qualquer um, inclusive para religiosos. Tem outras dúvidas? Escreve aqui nos comentários que eu terei muito prazer em tentar responder. Pode ser sobre esses assuntos desse vídeo ou sobre outros assuntos diferentes. E para nos seguir é só clicar neste círculo aqui no centro, isso me incentiva demais a continuar produzindo vídeos, e clique no sino para ativar as notificações e assim saber assim que um vídeo novo chegar. Aqui nas laterais estou colocando sugestões de vídeos para vocês. Valeu demais e até o próximo vídeo. Fui!